Então, gente, nós temos aqui a diferença entre arte e cultura a partir da perspectiva do professor José Teixeira Coelho Neto, ok? Então, assim, vamos lá. Coloque aí no seu caderno, gente, primeiro cultura. Vamos fazer as setinhas, as famosas setinhas que muita gente ama, né? Vamos lá, coloque aí as setinhas que eu vou pedir agora, certo? Você coloca no seu caderno cultura e vamos pontuar cada situação aí a qual o professor José Teixeira diz que a cultura é, ok? Então vamos ter essa compreensão agora, gente. Bote aí, cultura. Aí vamos aqui, gente. O primeiro ponto que você bota na setinha aí, a partir da cultura, é o seguinte: criação coletiva dirigida para a comunidade, reforçando o seu modo de ser, né? Por isso que nós vamos ter aí em cada sociedade, em cada povo, em cada comunidade, uma forma de se vestir, uma forma de linguagem, expressões do convívio, né, do cotidiano daquelas pessoas, não é? Da regionalidade daquelas pessoas. Nós vamos ter aí a forma de política, de hierarquia social, nós vamos ter os ritos religiosos. Então, nós vamos ter aí toda uma base, uma formação educacional de cada cultura. Nós vamos ter aí implícita a memória, nós vamos ter aí implícito a tradição, não é? E vamos ter principalmente a questão da identidade daquele povo ou as identidades de cada povo, ok? Por isso que o professor diz isso, né? Que é criação coletiva dirigida para a comunidade, reforçando o seu modo de ser. É por isso que o segundo ponto que o professor coloca é que é necessária, ok? A cultura é necessária. Para quê? Terceiro ponto, né? Porque nós não podemos viver sem a cultura. Esse é o nosso terceiro ponto. O indivíduo não pode viver sem a cultura, porque a cultura é aquilo que forma, é aquilo que educa, é aquilo que constrói o caráter, o modo de ser, né, do indivíduo, o modo de pensar do indivíduo, usando as suas bases morais que foram aprendidas ali naquela cultura, naquele modo de viver a vida, naquele modo de olhar o seu ambiente, as suas relações sociais, ok? Quarto ponto, né? Vamos para o quarto ponto, gente. O quarto ponto aqui, segundo o professor, é o seguinte: seu significado circula pela sociedade, ou seja, o significado ou os significados que existem dentro da cultura vão circular à sociedade. Então, aquela mesma sociedade vai falar aquela mesma língua, vai ter aqueles mesmos ritos, vai ter aquele mesmo convívio social, aquela mesma forma de se relacionar, enfim. Então, assim, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar essas regras, esses preceitos, esses códigos, essas formas de ser espalhadas pela sociedade. Aí você me pergunta, e o Brasil, professor? Nós podemos entender que a cultura é esse todo, né, de criação, de necessidade, de modo de ser, de significados que circulam entre os vários povos que fazem aquela nação, ok? Então é importante a gente pontuar os vários significados que nós temos nessa nação chamada Brasil, né? A diversidade tão ampla que nós temos aqui no Brasil, né? Por mais que você não siga um ritual ou outro, mas esses rituais fazem parte do que faz o povo brasileiro, do que se constrói como o povo brasileiro, ok? Então o significado de cada povo circula pela sociedade, ok? O quinto ponto, gente, é o seguinte: traz estabilidade social para a comunidade e para o indivíduo, ok? Faz com que o indivíduo se integre, galera. Se integre como? A si mesmo, que eu disse agora há pouco, né? Na questão do olhar para o outro, de reconhecer o outro e se reconhecer a si, ok? Então, a cultura tem esse caráter de quê? De estabilidade social, de fazer com que o indivíduo perceba que ele faz parte daquele todo, daquele contexto, ok? Então é importante a gente pontuar isso também, tá? Vamos para o sexto ponto aqui, gente. A cultura, certo? Tem a finalidade social de reconfortar, tranquilizar, ok, gente? Permitir que o indivíduo encontre o seu lugar, ok? Então é importante a gente entender, gente, que a cultura traz essa finalidade social de reconfortar o indivíduo, tranquilizar e permitir com que o indivíduo encontre o seu lugar. Novamente, aquele toque que eu disse, que olhe para o outro e olhe para si e se reconheça nesse ambiente, ok? O sétimo ponto, gente, é o seguinte: cultura é útil, certo? A cultura, ela é útil, ok? E por que a cultura é útil? Para instrumentalizar os indivíduos a viver em sociedade a partir daquelas regras comuns que existem na sociedade ou na comunidade. Ok, turma? Então, nós podemos fechar aqui essa parte de cultura, gente, com uma frase, né, olha o aspas aqui, do José Teixeira, que ele diz assim, né? A cultura cuida do outro, ok? Uma frase emblemática e que diz muito em poucas palavras, ok? Então, repetindo, gente, a cultura para o professor José Teixeira Coelho Neto diz o quê? Primeiro, ela é uma criação coletiva dirigida para a comunidade, ok? Reforçando seu modo de ser, é necessária, é uma construção necessária.
Outra coisa, não podemos viver sem cultura. Seus significados dentro desse contexto todo que a cultura circulam por dentro da sociedade. Rapidinho, seus significados, né? E os seus modos de ser. Vamos dizer aqui, nós vamos ter a religião, nós vamos ter aí a família, nós vamos ter aí as relações sociais, nós vamos ter as questões morais, né? Vamos ter as festividades de cada povo, né? Vamos ter a língua. Então tudo isso daí circula na comunidade, tudo isso daí reforça o seu modo de ser na sociedade, tudo isso é necessário, ok? Outro ponto aqui da cultura, para José Teixeira, gente, traz estabilidade social, sim, traz harmonia, traz um padrão, conforta os indivíduos em viver naquele modo de ser. Ok? É importante a gente colocar isso aqui. E existe essa integração de um indivíduo com o outro indivíduo nesse contexto macro, ok? Como eu já disse. Outro ponto que nós precisamos colocar novamente aqui para você entender é a questão da finalidade, né, social. Né? Traz essa questão da tranquilidade do indivíduo em encontrar o seu lugar, em construir a sua própria história, ok? Dentro daquele ambiente. E para a gente fechar, a cultura ela é útil. Porque dentro de um fator educacional da cultura, nós temos aí um poder da cultura de instrumentalização dos indivíduos, não é? Nós acabamos ensinando, construindo, formando os indivíduos, né, para viver em sociedade. Quando a gente faz isso, nós possibilitamos os indivíduos a fazer o quê? A construção da sua própria vida, ok? Então perceba que um elemento vai se completando no outro aqui, né? E outra, quando o indivíduo, esquecendo, e quando o indivíduo constrói o seu caminho de vida, quando o indivíduo produz aí a partir do que a cultura lhe ensina, a partir do que a cultura lhe coloca como instrumentos fundamentais da cultura, uma coisa fundamental, gente, é que a cultura é esse coletivo, essa criação coletiva que se comunica. Nós podemos nos comunicar pela cultura e para a cultura, ok? Isso é importantíssimo. E isso é o que o professor José Teixeira Coelho Neto traz para nós, ok? Belezinha? Então, queridos, vamos aqui agora para a questão da arte, ok? Vamos falar propriamente aqui da arte, tudo bem? Vamos lá? Aqui, gente. Vamos ver aqui, coloque agora no seu caderno arte, certo? E vamos colocar as setinhas se saindo ali da arte, ok? Vamos botar a arte no meio e umas setinhas, que nem um sol, não é? Para as questões aqui que compõem, né, a arte, beleza? Vamos lá, gente, ó. Então, assim, a primeira coisa, gente, é que a arte é uma criação individual e dirigida ao próprio indivíduo, ok? Então nós precisamos colocar esse ponto logo de cara aí, beleza? Que a arte é uma criação individual e dirigida ao indivíduo, ok? Outro ponto que nós podemos colocar aqui, gente, é que a arte não é uma necessidade, diferentemente da cultura. Lembre-se, a cultura é necessidade. Já a arte, para o professor José Teixeira, não é necessária, né? Não é necessária para a vida humana, né? Pode-se viver muito bem sem a arte, né? Ele diz assim, né? No nosso livro tem assim, né? Que ninguém é obrigado a gostar de arte, a sentir a arte, a contemplar a arte, enfim, ninguém é obrigado, né? Então, ele traz essa questão de que a arte não é necessária. Não é necessária para a nossa vida, ok? Então é importante pontuar isso. Outra coisa, gente, é que a arte é um privilégio para quem faz e para quem contempla. Justamente justificando isso que a gente acabou de falar, dela não ser necessária, segundo o que o professor diz, beleza? Outra coisa que nós temos aqui, outro ponto, gente, que você tem que colocar aí, é o fruto de um desejo intenso e forte. A arte é um fruto de um desejo intenso e forte do indivíduo, certo? Então, é fruto da sensibilidade do indivíduo, daquela força em que o indivíduo quer transpassar alguma coisa ali para a tela, para a argila, enfim, quer fazer algo que traz um certo incômodo, traz uma certa problemática, ok? Então é importante a gente colocar isso, certo? Outra coisa, gente, é que ela é gratuita, ok? A arte, ela é natural, ela é gratuita, ela vem, não é? Segundo o professor, tá? Então outra coisa, outro ponto que a gente tem que botar aqui, ultrapassa qualquer fim ou sentido atribuído a ela. Sim, a arte, ela ultrapassa qualquer fim, qualquer significado, qualquer sentido que as pessoas tentam colocar nela, tentam atribuir, né, para ela, certo? Então, assim, por exemplo, eu sei que eu vou já falar disso novamente em outro ponto aqui, mas só para esclarecer. A obra de arte, gente, ela transcende o tempo. Nós temos a obra de arte e pode passar 1000 anos, ainda será uma obra de arte. E assim, como nós temos aqui o sentido estrito da arte, que foi um tópico que nós vimos em outro vídeo, por exemplo, uma igreja. Uma igreja é um templo, enfim, que foi erguido para o culto, para a missa, enfim, para aquele momento com Deus. Mas isso não impede que uma igreja gótica, por exemplo, não seja uma obra de arte, certo? Então isso não impede, ok? Quando você olha uma escultura grega, não é?
que foi quebrada devido às invasões bárbaras e devido ao tempo, né? Foi degradada. Ela não deixa de ser uma obra de arte ainda, né? Ela continua sendo uma obra de arte, né? E o seu valor até toma um significado bem maior, né? O sentido dela tem um peso bem maior. Então é importantíssimo a gente avaliar a arte nesse sentido, ok? É importante para a gente ter essa compreensão do valor atribuído àquilo que é expressão humana, é manifestação do espírito criativo do homem, ok? Então, gente, o que a gente pode definir aqui é que mais um ponto da obra de arte, para complementar isso que eu acabei de falar, é que ela transcende o tempo e o espaço, gente, né? Ela transcende o tempo, o período que ela foi feita, o período onde ela se apresenta nesse momento, e o espaço, gente, né? Pode ser em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer local onde aquela obra estiver, ela vai ter esse valor, ela vai ter algo a dizer, né? Enfim, eu gosto muito das letras do Raul Seixas, né? Então, você pega algumas letras do Raul, que foram escritas na década de 80, e você compara com algumas situações do nosso dia a dia, você fica assim, meu Deus, que é isso? Parece que o cara está falando da realidade hoje. Por exemplo, muitas pessoas, depois dessa pandemia, começaram a escutar O Dia em que a Terra Parou, né? Tem até react, né, de estrangeiros assistindo esse vídeo, esse clipe do Raul, não é? Dessa música, né? E ficando assim, né? Por quê? Porque aquela arte ali, aquela obra do Raul transcendeu o tempo, cara, né? Acabou se chocando com coisas dessa realidade, né? Já tinha uma relação com coisas do passado, tem uma relação ainda com coisas do futuro, ok? Então a obra de arte, ela transcende o tempo, cara, certo? É um ponto que nós temos que colocar em relação à arte, beleza? Outra coisa, gente, é que a arte, ela amplia a esfera do ser, né? Enquanto indivíduo, porque a arte, ela nos instiga, né? Ela faz com que a gente sinta vontade de mais, de fazer mais, de criar mais, de desconstruir mais. Então a arte traz esse direcionamento diversificado, ok? Outra coisa, gente, que a obra de arte é uma obra de risco. E por que ela é uma obra de risco? Porque ela desestabiliza, gente. Ela provoca, entendeu? Então ela consegue desmontar uma realidade que está ali fixada, que está imóvel, ok? Então a obra de arte, ela vem e sacode a realidade, ok? Então é importante a gente pontuar aqui essa questão. Outra coisa a colocar aqui, gente, é a questão da abordagem dela ser interpretativa. Por isso que é diversificado os significados que a arte tem. Você chega para o indivíduo e expõe a sua obra de arte, a pessoa vai dizer assim, mas esse significado aqui, olha, isso aqui me traz uma sensação disso, me lembra aquilo, olha, isso aqui provoca tal coisa e tal. E a pessoa que fez aquela obra olha muitas vezes para essa pessoa que está literalmente viajando e diz assim, cara, eu não pensei nisso, pois é. E tantos outros indivíduos vão pensar coisas diversas a partir daquele ponto comum que é a obra de arte, ok? Então a sua abordagem, a abordagem da obra de arte é muito subjetiva, né? É muito dos indivíduos contemplando aquela obra e dando os significados a partir daquilo que se manifesta na obra de arte, ok? Então é importante, tá? E outra coisa, gente, que a gente pode colocar aqui e finalizar esses pontos da obra de arte é que a arte desintegra tanto o indivíduo que faz quanto o indivíduo que está ali contemplando, que está ali percebendo a obra, né? Ela não cuida do outro, entendeu, gente? Pelo contrário, ela desconstrói o outro. A obra de arte, pronto, ela tem um poder, por exemplo, você escuta uma bela canção ou você escuta uma bela poesia e você se vê naquilo dali. Você se vê desintegrando naquilo dali, você se vê sendo colocado em questão numa poesia, numa música. Por isso que você chora, por isso que você fica indignado, por isso que você sente arrepio, por isso que você fica ali louco, anestesiado, né? Anestesiado ou em êxtase, né? Em relação à obra de arte, né? Você fica incomodado. Uma das coisas importantíssimas da obra de arte é o incômodo, né? É aquele momento em que ela tira você da zona de conforto, certo? Então, a obra de arte é maravilhosa por causa disso. E é diferente da cultura porque a cultura, ela te ensina aquilo que você deve saber como modo de ser, como modo de se relacionar, como modo a apresentar-se em relação àquela cultura, no meio da tradição, do que é tradicional, no meio do que são, aliás, no meio do que são os costumes, né? Então não se tem esse romper. Já a arte tem essa possibilidade do romper, né? Do desconstruir, do incomodar o indivíduo. Beleza, turma? Então, gente, vamos aqui agora compreender os discursos, tanto da cultura como o discurso da arte, a partir do que o professor José Teixeira Coelho Neto diz para nós, ok? Então, beleza, gente, vamos nessa? Pega na mão do pai, vai, vai.